Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Fazendo aqui continuando aqui o monitoramento diário para fins de fixação de pontos de observação de animais. Aqui está bem marcado, trilha bem baixo. Dá para ver bem aqui por baixo, passagem de animal. Aqui é um ponto que pode ser importante aqui para fazer esse monitoramento. Mas um ponto importante, o sol aqui está nublado, mas dá para ver bem o sol aqui. Agora são umas 11 horas da manhã, verão, ele está bem aqui. Dá para ver bem que ele vem e volta. Um fator importante aqui para ser levado em consideração na montagem aqui de um ponto de observação para observar animais, verificar esse problema aqui, a luminosidade do sol. Em geral, o brilho, né? O brilho que fica do sol e como isso ofusca a visão humana. Em geral, o pessoal que é rastreador experiente sabe disso. O rastreamento deve ser feito quando se está rastreando, focando nas evidências à frente. O ideal é isso aqui mesmo, o sol mais na face, com uma cobertura para não ficar batendo no olho, porque isso gera um efeito de sombreamento melhor, evita que a própria sombra do rastreador cubra os rastros. Então, em geral, em regra, para rastrear realmente o sol na cara é melhor, pouco importa que horário do dia. Porém, para fixação de um ponto de observação, aqui já estamos perto das 11 horas, mas o problema que seria, por exemplo, se tivesse que ficar observando um animal na direção contrária ao sol, por exemplo, a essa fonte luminosa. Isso dificultaria bem, especialmente se o sol tivesse uma posição mais baixa. Mesmo tendo uma vegetação bastante fechada como essa aqui, existem vários pontos em que a luminosidade ela consegue passar melhor. Mesmo em vegetação bastante fechada. Por isso, para nós aqui, no momento que for fazer um ponto de estacionamento para observação de animais, é importante, mesmo com uma bússola magnética simples, física, uma bússola simples, verificar qual é a posição norte, melhor dizendo, a posição leste-oeste do sol, o local que o sol nasce e se põe, e colocar não na direção dessas posições, ou pelo menos não ficar, como nós já falamos isso, é melhor ter vários pontos de observação, ou pelo menos nesse ponto de observação específico, no qual ele vai ficar eventualmente muito exposto a uma incidência do sol ao leste ou ao oeste. Nesses momentos não ficar nesse ponto de observação, ficar, por exemplo, uma linha norte-sul, para evitar exatamente, agora o sol está mais alto, que isso afete a capacidade de visualização do rastreador. Isso tem outras consequências que nós só tratamos presencialmente dessas outras consequências. Mas uma dessas consequências tem outras, né? Tem outras, mas a principal no momento aqui é que isso acaba atrapalhando a visão do rastreador quando ele estiver em ponto estacionado. Tem outras consequências que nós tratamos presencialmente, o pessoal que é rastreador experiente sabe disso. Com um detalhe também, geralmente o sol ele nasce e se põe mais ou menos na linha leste-oeste, mas especialmente no inverno, isso aqui no hemisfério sul, o sol sempre ele tende mais a norte, sempre um pouco mais a norte. Especialmente no inverno, ele fica mais numa posição norte ainda. Isso é mais realidade ainda em latitudes mais elevadas ao sul. As latitudes começam no Equador, de 0 vão até 90 no sul. Portanto, quanto mais alta essa latitude, ou seja, mais afastada da linha do Equador, mais no inverno o sol vai estar na posição norte, na hora que ele te passar no horizonte, mais uma posição norte na horizontal. Portanto, no inverno, nas latitudes mais altas, a sul, o norte também pode não ser uma posição boa no período da tarde, porque ele vai ficar mais no horizonte, ele não traça uma linha totalmente acima do horizonte, mas mais na linha próxima do horizonte. Portanto, pode não ser também uma linha boa. Mas essa é uma dica, portanto, de resumo aqui. Quando for fazer um ponto de estacionamento, na nossa modesta opinião, estacionamento, ficar atento se esse ponto de estacionamento ele vai estar, os campos de visada vão estar para leste ou oeste, ou nesse caso, né, no caso de inverno, para mais a norte, porque isso pode dificultar a visualização do rastreador naquilo que ele quer, são os alvos dele, para objetivo para isso, e outras consequências que geram também com a incidência do sol direto no rastreador, que nós explicamos melhor presencialmente, mas o pessoal que é rastreador experiente sabe disso. Portanto, essa é mais uma dica do rastreamento humano, especificamente aqui como estrategicamente em relação ao sol colocar pontos de estacionamento para ter condições melhores de fazer a visualização. Essa, portanto, é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.